Você já parou para pensar em quantos lugares esquecidos existem pelo mundo? Vilas inteiras, que um dia foram cheias de vida, hoje não passam de lugares silenciosos onde quase ninguém mais vive. Abandonadas, misteriosas e carregadas de histórias cabulosas que assombram até mesmo quem é da região. Neste vídeo, eu separei 10 vilarejos isolados e remotos da Espanha que mais parecem ter saído de um verdadeiro filme de terror. Então já prepara um lanchinho, encontra um lugar confortável para relaxar e se prepara, porque depois da vinheta a nossa viagem começa. Agora imagine que você caiu de paraquedas, bem no meio dessa pequena vila isolada e distante de tudo, onde o tempo parece ter literalmente parado. Bem, é exatamente aqui que a gente vai começar a nossa exploração e ver o que a gente consegue encontrar nesse lugar misterioso e tão diferente do que estamos acostumados a ver no Brasil. As construções deste lugar parecem muito antigas, com paredes de pedra e madeira que lembram até aqueles filmes medievais. Não acham? Com portas e janelas lacradas e esse mato alto, algumas casas daqui parecem ter sido simplesmente abandonadas. Imagina o tanto de inseto e outros tipos de animais que deve ter nessa região. Por que todo mundo tem uma construção suspensa desse tipo nos quintais? Isso é bem diferente. Essa aqui parece até um rostinho. E um rostinho não muito contente. Nossa, olha só essas árvores todas sem folhas. Deve ser por causa da estação, né? Isso aqui tá bem sombrio. Acho que, se existirem lobisomens e bruxas por aqui, eles certamente vêm desse lugar. Agora dá uma olhada nessa casa. Chutando por baixo, eu diria que ela tem uns 100 anos, ou até mais. Parece ter sido abandonada há muito tempo e logo não passará de ruínas de uma história esquecida. O agricultor semeava algo em seu terreno no exato momento em que foi eternizado pela imagem do Google. Acho que ele não gostou muito de ser fotografado, não. Melhor a gente ir saindo daqui. A vista deste ponto é deslumbrante, mas ao mesmo tempo provoca uma estranha sensação de isolamento e solidão. E aí, você teria coragem de viver aqui? Como será a vida nessa aldeia isolada no meio das montanhas? Cara, eu acho que a gente consegue até contar quantas casas tem aqui. Eu acho que a gente não tem muita opção de lugar para cair aqui. Então, vamos começar a explorar deste ponto. Olha que bacana! Dessa vez encontramos gente passeando. Eles deram uma baita sorte, hein, de passar aqui bem nessa hora. Pela idade das imagens, essas crianças provavelmente já são adultas. Aqui é muito bonito. Olha as montanhas lá no fundo. Dá até para imaginar o som do vento cortando as árvores, o cheiro de verde, característico do interior. Vocês gostam de lugar assim? Eu particularmente adoro. Nossa, olha só essa vista que dá para ter daqui. Fantástico! Por mais que haja pouquíssimas pessoas vivendo aqui, curiosamente, nesta data das imagens, havia mais gente nas ruas do que na última vila por onde passamos.
Apesar de o lugar ainda ter uma vibe bem sinistra, ver sinais de vida por aqui acaba suavizando um pouco esse clima sombrio. Aqui é o ponto máximo que conseguimos ir. Este registro é de agosto de 2012. De lá até hoje, já se passaram 13 anos. E muita coisa pode ter mudado desde então. Provavelmente esse lugar já está bem diferente, não acham? Talvez algumas casas, animais e até pessoas que estavam aqui nesse dia já não estejam mais. O que será que nos aguarda nesse pequeno povoado cercado por florestas e montanhas? Vamos descobrir agora. Vamos começar caindo aqui nessa estrada. A vista daqui é bem diferente da de cima, não acham? Nossa, olha o tanto de neblina. Só de ver essa imagem, consigo até imaginar o frio que estava fazendo por aqui nesse dia nublado. Imagina caminhar por essa rua à noite. Aposto que a iluminação aqui deve ser quase nenhuma. Dependendo do teu nível de medo, qualquer pessoa andando pela rua pode parecer uma assombração. Credo! Agora, isso daqui é curioso, hein? Parece que o pessoal daqui também usa aquelas construções suspensas como garagem. Já vimos um trator e agora até carros embaixo delas. Tem que ter coragem, né? Olha o tamanho dessas rachaduras. Bom, pelo menos dá para imaginar que não tem terremotos por aqui. Porque se tivesse, isso já teria vindo abaixo faz tempo. E esse gatinho, que encontrou um lugar não muito confortável para se aconchegar, eu acho que ele deve estar com frio, tadinho. E olha lá, a patrulha canina fazendo a guarda da fortaleza. E você aí, colega, escondido, só na tocaia, observando tudo o que acontece, né? Quais serão as histórias que esse pequeno, antigo e misterioso vilarejo tem para nos contar? Diferente de outros lugares que vimos, essa pequena vila remota, conhecida como Sobrefoz, se tornou hoje um ponto turístico bastante procurado. Grande parte desse interesse vem da culinária local, como o famoso queijo tradicional que só pode ser encontrado nessa região. Além disso, Sobrefoz dá acesso a trilhas com paisagens impressionantes, que encantam visitantes em busca de natureza, tranquilidade e um pouco de aventura longe dos grandes centros. Mas o que pouca gente sabe é que a história desse lugar é muito mais antiga do que parece. Existem vestígios da presença humana na região desde a Idade do Bronze, e ao longo dos séculos, esse vilarejo misterioso foi palco de acontecimentos curiosos e até perturbadores. Também foi por aqui, em algum lugar desta vila que uma antiga espada de bronze, datada de mais de 1100 anos antes de Cristo, foi encontrada no ano de 1878. A peça ficou sob a posse de um colecionador conhecido como Sebastián Cortés. Porém, é dito que a espada misteriosamente sumiu do acervo de Sebastián ao longo dos anos, ressurgindo mais de um século depois. Em 1998, o arquiteto Maximino Blanco foi chamado para realizar uma reforma na casa de um familiar do antigo colecionador. Ao iniciar os trabalhos com sua equipe, teve uma verdadeira surpresa. Ali estava a lendária espada de Sobrefoz, incrivelmente bem preservada. Conhecedor da história, Maximino não teve dúvidas. Recolheu o artefato e o levou a especialistas, que confirmaram se tratar da antiga lâmina de bronze, originalmente encontrada mais de 100 anos antes. Hoje, a espada está em exibição pública no Museu das Astúrias. Ainda não se sabe ao certo qual era a finalidade da lâmina, mas tudo indica que ela era utilizada em antigos rituais fúnebres.
Além dessa história, esse pequeno cantinho perdido no mundo é cercado por lendas urbanas envolvendo bruxas e até figuras vampíricas. Tudo isso, somado à sua arquitetura rústica e à localização isolada entre as montanhas, cria uma atmosfera para lá de sombria. Escondida entre as montanhas geladas de León, essa pequena vila conhecida como Redluera parece ter sido simplesmente esquecida no tempo. Eu acho que a gente só tem uma única opção de lugar para cair aqui. Então vamos descer aqui na entrada mesmo. Aparentemente, só há uma via principal que dá acesso ao povoado. Lá de cima, a gente consegue ver uma segunda saída, mas tudo indica que ela leva a uma das trilhas que começam a partir daqui. Parece que há um rio cortando o vilarejo, mas o que realmente chama a atenção é essa paisagem. Olha que bonito! Dá até para imaginar isso aqui como um papel de parede. As imagens são antigas, então eu suponho que muitas coisas por aqui já estejam diferentes na atualidade, incluindo casas, vegetação e até mesmo as pessoas. Olha que árvore bonita! Eu acho que deve ser algodão, né? Pelo que andei pesquisando, parece que, entre essas casas, há uma em especial que foi transformada em museu. Um antigo morador reuniu ferramentas, utensílios e objetos que foram usados há muito tempo pelo povo da região. Visitar um lugar assim deve causar uma sensação bem estranha. É como se estivéssemos caminhando por um pedaço da história que o tempo tentou apagar. E o mais curioso é pensar que, no futuro, terão outros olhando para nós da mesma forma. Vamos ver aqui. O que será que tem aqui nessa janela? Eu deveria parar de tentar espiar a janela dos outros, né? Sempre fico com a impressão de que vou ver uma assombração nelas. Que coisa terrível! Nossa, olha só esse casarão. Eu moraria fácil ali. Fico imaginando como deve ser a vida nesses lugares remotos. A tranquilidade e paz desses vilarejos é coisa de outro mundo. Essa rua parece bem tranquila, né? Sim, até parece. Durante o dia tudo é maravilhoso, mas já parou para pensar como aqui fica durante a noite? A gente pode tentar imaginar para ter uma ideia, vamos ver. Uau, ficou bem diferente. Eu não colocaria os meus pés fora de casa à noite aqui, mas nem que me pagassem alto. Eu gostei da brincadeira. Vamos fazer de novo, só que agora, na entrada do povoado. Fascinante. Agora, fiquem com essa vista belíssima desse lugar ímpar. Um cenário que mais parece ter saído de um sonho. Quase ninguém vive aqui, mas essa pequena aldeia isolada na floresta guarda vestígios de um passado sombrio que ainda hoje intriga quem passa por ela. Você teria coragem de viver em um lugar condenado a uma morte silenciosa? Isolada no coração de uma floresta densa, em um dos lugares mais remotos de toda a Espanha, esta é a pequena e misteriosa aldeia de Turza. É difícil compreender como um lugar que um dia abrigou dezenas de vidas acabou em um total estado de abandono e esquecimento. Para chegar aqui, existem duas opções. Uma estreita pista asfaltada que corta a floresta e se encerra no vilarejo. A outra alternativa é atravessando por alguma trilha que dê acesso pelas encostas do povoado. Aliás, esse é um dos motivos das pessoas continuarem passando por aqui com frequência.
Estima-se que hajam entre 5 a 7 pessoas vivendo aqui. Agora tenta imaginar. Como será que é a vida sem lojas, sem escola e a única igreja da localidade se encontra em ruínas e sendo tomada pela vegetação? É sério, as pessoas que escolheram viver aqui, apesar de tudo, devem ser bem diferentes do resto do mundo. É difícil saber exatamente o que aconteceu por aqui, mas o que não falta são histórias e lendas envolvendo este lugar. Muito se fala de uma pedra misteriosa, encontrada enterrada e coberta por mato nesta vila, com uma cruz gravada em sua superfície e a inscrição 1718, o que indica que ela foi colocada ali há mais de 3 séculos. Muitos acreditam que essa pedra esteja ligada a um acontecimento trágico do passado, uma história que sobrevive apenas na memória de antigos moradores da região, passada de geração em geração ao longo do tempo. Eu acho que caímos bem no centro da mesa. E pela cara dos dois, acho que interrompemos alguma conversa importante. Mas agora me conta, você teria coragem de morar aqui? O que será que aconteceu aqui para que quase todos os habitantes desaparecessem de um vilarejo fundado ainda na Idade Média? Da vista de cima, já conseguimos ver várias casas em ruínas espalhadas pelo vilarejo. Mas vamos começar explorando pela entrada principal e ver o que a gente vai encontrar aqui. A única via de entrada dá acesso a uma espécie de pátio, onde uma antiga igreja nos espera. Essa igreja aí parece até cenário de filme de bruxa ou fantasma, né? Dá para imaginar fácil uma história sombria acontecendo por aqui. Pelo que eu andei me informando, descobri que essa construção está aqui desde que a vila foi fundada, ou talvez até antes disso. Agora imagina só como devia ser esse lugar na época em que ainda rolavam missas, batizados, casamentos. Deve ter muita história escondida nessas paredes. Estima-se que só vivam 11 pessoas aqui. Mas esse número pode já ter mudado, já que os dados são de um censo feito em 2019. Isso faz desse lugar um vilarejo quase desabitado. E isso explica essa vibe de fim do mundo que há nesse local. Imagina quantas histórias, boas e não tão boas, esse lugar deve guardar. Histórias que talvez nunca vamos conhecer, pois se foram junto com aqueles que um dia viveram aqui. Caramba, olha só essas casas. Essa ainda tem o número na entrada. Quem terá sido os donos da casa 17? Talvez um casal de camponeses com muitos filhos e um cachorro. Enfim, acho que nunca saberemos. Seria bom se tivessem umas imagens mais atuais dessa região, né? Pra gente saber como que isso aqui tá nos dias de hoje. Como será que é a vida de quem vive nessa pequena aldeia no topo das colinas? Nossa, olha o tanto de verde! Aqui deve ser muito bonito, né? Vamos cair na entrada e começar a explorar agora. Caímos bem na entrada da vila. Daqui a vista é muito bela. Estamos numa região montanhosa e aparentemente distante de tudo. Logo no começo, dá para ver que algumas construções daqui são bem antigas e já encontram-se em estado de deterioração. Provavelmente essas casas são as primeiras construídas aqui. Algumas parecem estar completamente abandonadas, mas acredito que talvez sejam usadas como celeiros pelos moradores, ou pode ser que seja só depósito de tranqueira mesmo. Como as imagens são bem antigas, não dá para saber como é que esse lugar está hoje. Talvez esteja diferente.
Opa! Tem alguém espiando a gente no cantinho da parede? É, eu acho que estava acontecendo uma pequena reunião entre amigos aqui. Será que eles estavam preparando um churrasco de domingo? Alguém deixou o enxaguante tomando um ventinho na janela. Acho que isso indica que alguém estava se preparando para dar uns beijos e deixou isso aqui nas pressas. A vista daqui é muito bonita. Dá para pegar um binóculos e ficar horas aqui observando o ambiente. Ou quem sabe até soltar uma pipa, talvez fazer algumas imagens aéreas de drone. Quem sabe? São muitas possibilidades. Olha lá, as ovelhinhas batendo um rango na encosta em um momento bem propício. Imagina só a paz que devia estar nesse ambiente. Muito bonito, né? Essa bela imagem das ovelhinhas felizes no pasto verdejante merecem o seu like, hein? Deixa o like pra gente aí, bebê! Esse vilarejo antigo fica bem no meio de uma floresta enorme, numa região montanhosa e de difícil acesso. O que será que a gente vai encontrar por lá, hein? Dessa vez a gente caiu bem no meio da vila, e pelo jeito, num dia chuvoso. Logo de cara, dá pra ver que as casas não são dessa época. Com paredes de pedra e madeira, elas devem estar aqui desde a Idade Média. Nossa, olha só essa casa! Claramente já passou por várias reformas e parece ser bem antiga. Será que dá pra ver o que tem lá dentro? Acho que não, né? Ela até parece abandonada, mas acredite você ou não, ainda tem gente morando aí. E aí, você moraria num lugar assim? Aposto que para muita gente seria um sonho se isolar num cantinho desses, longe da correria da cidade grande. Bom, as imagens são recentes, então provavelmente está tudo do mesmo jeito. Se você estiver pensando em se mudar para cá, já sabe mais ou menos o que vai encontrar. E esses cachorrinhos, que não gostaram nem um pouco da visita. Acho que eles ficaram bem incomodados com essa presença estranha na vizinhança. Até mesmo o cavalo ficou curioso e parou o que estava fazendo, só para vir dar uma espiadinha. Distante de tudo e de todos, essa pequena vila é cheia de lendas e mistérios do passado. Histórias que, até hoje, assombram quem se arrisca a passar por aqui. Telacim é um vilarejo isolado nos Pirineus aragoneses, ao norte da Espanha, na província de Huesca. Escondida entre montanhas e vales profundos, a vila repousa a mais de 1.300 metros de altitude, cercada por uma natureza quase intocada, um lugar onde o tempo parece parar. Durante séculos, Tela ficou à margem da história. Mas no silêncio das montanhas, nasceram algumas lendas cabulosas no povoado. Dizem que, à noite, figuras encapuzadas surgiam entre a névoa, reunidas ao redor de fogueiras com ervas estranhas, sussurrando palavras que nenhum cristão ousaria repetir. Elas ficaram conhecidas como as Bruxas de Tela. Com o tempo, o conflito entre a igreja e as misteriosas mulheres se intensificou. Moradores antigos contam que elas eram vistas subindo até uma pedra conhecida como Putom das Bruxas, onde realizavam rituais, poções, sacrifícios e oferendas a deuses pagãos. Para tentar conter essa ameaça, a igreja ergueu 3 capelas ao redor da vila, uma barreira espiritual contra o mal. Em resposta ao medo, moradores passaram a decorar suas casas com cruzes, vasos e símbolos protetores, que ainda hoje são visíveis em algumas casas. Não há registros oficiais que fale ou explique o que de fato aconteceu com as supostas bruxas de Telacim. Mas os moradores mais antigos contam que todas desapareceram misteriosamente do vilarejo. Algumas teriam sido levadas para prisões distantes, enquanto outras podem ter sofrido torturas injustas, vítimas da polêmica e violenta caça às bruxas que marcou aquela época.
Hoje, uma das antigas casas do vilarejo foi transformada em museu. Lá, o visitante encontra relatos sobre as bruxas de Tela, além de informações sobre as plantas medicinais que elas usavam, além de achados arqueológicos que comprovam boa parte das histórias contadas até hoje no vilarejo de Tela Sim. E agora me diz, você teria coragem de visitar algum desses lugares que mostramos hoje? Muita gente sonha com uma aventura assim. E se você é uma dessas pessoas e chegou aqui de paraquedas, já deixa o like para fortalecer. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos, porque a gente está só começando e tem muita coisa sinistra vindo por aí. Ah, mas antes de ir embora, já aproveita para mandar esse vídeo para aquele amigo ou amiga que você sabe que vai curtir também. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você espalha esse tipo de conteúdo para mais gente que ama mistérios e lugares curiosos do mundo. Valeu por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.